Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefté, e saiam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E, estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. E lhe disseram: Vem, seu nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco, e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me fizedes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor mos entregar diante de mim, então serei eu vosso chefe. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Depois Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, para lhe dizerem: Que há entre mim e ti, que vieste a mim para guerrear contra a minha terra? Respondeu o rei dos amonitas aos mensageiros de Jefté: É porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Restitui-me, pois, agora essas terras em paz. Jefté, porém, tornou a enviar mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos amonitas. Mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou ao rei de Moabe, o qual também não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acampou além do Arnon, porém não entrou no território de Moabe, pois o Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Rogo-te que nos deixes passar pela tua terra até o meu lugar. Sion, porém, não se fiou de Israel para o deixar passar pelo seu território, pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaz e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e possuirias tu esse território. Não possuirias tu o território daquele que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti. Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe. Ousou ele jamais contender com Israel, ou lhe mover guerra. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que não as recuperaste naquele tempo? Não fui eu que pequei contra ti, és tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor, eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas, a combater contra eles, e o Senhor lhes entregou na mão. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Menite, 20 cidades, e até Abel-Queramim.
Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefté chegou a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, além dela não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes, e disse, ai de mim, filha minha! Muito me abateste, és tu a causa da minha desgraça. Pois eu fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu, meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me somente isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. Disse ele, vai. E deixou-a ir por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela não tinha conhecido varão. Daí veio o costume em Israel, de irem as filhas de Israel de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Isso não é. Juízes capítulo 12. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafon e disseram a Jefté, por que passaste a combater contra os amonitas, e não nos chamaste para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhes Jefté, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subistes vós hoje para combater contra mim. Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhes dissera, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e quando algum dos fugitivos de Efraim diza, deixai-me passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? E dizendo ele, não. Então lhe diziam, dize, pois, Shibolete, porém ele dizia, Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele, e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté julgou a Israel 6 anos, e morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. Tinha este 30 filhos, e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Morreu Ibzan, e foi sepultado em Belém. Depois dele Elon, o Zebulonita, julgou a Israel 10 anos. Morreu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Léu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Morreu Abidom, filho de Léu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo, veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo,
Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo o outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino e que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás. Pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais, e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor, e fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: Se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou